Fala pessoal, mais uma aula aí pra gente. Na aula anterior comentei a respeito de liderança, né? A respeito da construção de relacionamentos que nós temos que ter com as pessoas. E é muito importante que nós tratemos essas pessoas, né? Com dignidade, com respeito, né? Com sentimento, com organização, né? Às vezes, posso assim dizer, a gente tem que tratar as pessoas com amor, né? Mas muitas das vezes a gente tem essa diferença, né? O que que seria o amor? Será que é eu ter um sentimento afetuoso com a outra pessoa? Será que esse é o sentimento de amor? Ou amor, a gente pode considerar que amor poderia ser um comportamento, né? Eu diria que a gente pode considerar sim o amor um comportamento, né? São série de fatores. Vou fazer um vídeo somente a respeito do que a palavra amor pode nos incentivar. Também ter o auxílio da Bíblia, que ela é melhor do que qualquer outro livro pode nos ajudar, né? É igual Jesus mesmo falou, né? Amai os vossos inimigos. Será que então é para eu ter um sentimento pela pessoa, né? Vou te dar um exemplo. A pessoa cometeu um ato ruim contra você. Como que eu posso tratar essa pessoa com amor? Eu simplesmente vou tratar ela de uma maneira digna, respeitosa, por mais difícil que seja, o amor ele pode ser considerado nesse ponto, né? Eu tratar a pessoa com amor, como se eu gostaria de ser tratado daquele jeito, né? Inclusive tem um trecho da Bíblia, muita gente hoje usa assim, a gente tem que tratar os outros como gostaria que fosse tratado com a gente. Mas a própria Bíblia já fala isso, né? Vou trazer mais detalhado um dia, né? Um estudo da Bíblia detalhado, né? Então a Bíblia ela sempre nos ajuda a ser uma liderança melhor, né? E quem foi o maior líder de todos os tempos? Onde que a gente encontra? Por mais livros que a gente leia, sempre está voltado para a Bíblia, que é Jesus Cristo, né? Ele nos deu muito ensinamento. E é fácil a gente praticar o amor? Não é uma coisa fácil, né? Então a gente tem que ter o aprendizado, né? Vi um vídeo recentemente, depois posso estar até trazendo, um serial killer nos Estados Unidos, muitos de vocês também podem ter visto. Ele perdeu a filha dele para esse rapaz. Aí, antes disso, vários pais tinham passado, falado que você merece morrer por causa disso, que todo mundo te odeia. E começou a falar muita coisa com o cara e o rapaz nem tremia o olho. Quando esse senhor de idade chegou para falar, né, lá, ele falou assim com o rapaz: você está me fazendo uma situação muito difícil, né, porque o meu mestre mandou eu amar e perdoar os meus inimigos. E é muito difícil para mim porque você tirou uma coisa muito importante minha. Mas sinta-se perdoado. E o que aconteceu? Esse serial killer que não demonstra nenhum tipo de sentimento, ele simplesmente veio a chorar. Como o amor e o perdão faz o ser humano modificar, né? A gente pode aplicar totalmente no nosso ambiente de trabalho. Então, muitas das vezes a pessoa vai te chatear, vai te responder mal, vai estar na correria, falou de um jeito que você não gostou. Então, assim, o que que nós devemos fazer? É sempre perdoar e continuar. Às vezes o perdoar não é esquecer. Ninguém esquece. Mas como é que a gente vai tratar a pessoa a partir daquele momento? É o que eu estou falando a respeito. O amor, ele é um comportamento. A partir do momento que você passa a ter os olhos, né, amorosos, por assim dizer, com as pessoas, você começa a mudar o seu comportamento com ela. Não é que você vai ter uma fissura, alguma coisa de amor, de relacionamento com ela, não. É o seu comportamento que passa a modificar. Então, isso é muito importante, né? Mas muitas das vezes também a pessoa ela não acredita nisso, porque também não é fácil você simplesmente chegar e praticar isso. Isso leva tempo, leva estudos, né? Que eu pretendo passar um pouco da minha experiência, né? Para a gente estar melhorando aí como pessoas. Então vamos lá. Primeiro passo, eu tenho que entender como é que uma organização ela funciona, né?
Muitas das vezes nas escolas, nos próprios livros, nós vemos aquela pirâmide, né? Que geralmente é, tem o presidente, o organograma da questão de hierarquia. A gente vê muito aquilo ali. Mas vamos dar uma esmiuçada melhor para a gente estar visualizando essa questão, para a gente tentar entender um pouco, né? Não sei se está legal aí. Essa pirâmide aí, a gente vê a questão aí, né, do presidente, ele está no topo, né? O presidente ele está no topo lá, ele é o primeiro lugar. O vice-presidente vem atrás, né, em segundo lugar. E aí vem os supervisores embaixo, vem o gerente. Então, a gente está observando aí como que a gente foi ensinado a, a fazer essa questão de primeiro momento aí, para a gente estar organizando uma empresa, né? A gente está fazendo essa organização. Deixa eu pôr minha tela aqui no cantinho aqui, ver se vai dar certo. Então, o que que acontece? A gente está vendo aí essa questão aí, né? E nós que somos colaboradores, né, estamos abaixo dessa pirâmide, né? Então, o que que acontece? Será que esse que é o jeito certo? Porque aqui, nessa pirâmide, os empregados trabalham para os supervisores, correto? Para os gerentes. Os gerentes trabalham para o supervisor. O supervisor, né, ou vice-versa, tem uma organização que é o seguinte, o gerente é embaixo, o supervisor é em cima. Mas aqui nessa pirâmide aqui, está um pouco diferente. Mas enfim, aí em cima vamos seguir a imagem. Tem supervisor gerente, gerente o vice-presidente ou o diretor, e em cima tem o presidente geral. Então a gente está trabalhando nessa organização para atender as demandas do presidente, correto? De acordo com essa pirâmide. Eu lembro que quando eu estudei, a gente tinha muita dedicação a essa pirâmide aí. Mas será que esse que é o modelo correto? Aí eu te faço a pergunta: aonde está o cliente? O cliente ele está aqui, ó, está na base junto com os empregados. Entendeu? Então os clientes estão junto com os empregados. E seria isso, esse jeito correto? Né? Se a gente não está numa empresa, não é para atender o cliente, não é para melhorar a relação com o cliente. Então por que nos foi ensinado, então, a gente sempre agradar o nosso superior, o superior do outro, e chega até no presidente. Então a gente não tem esse grau de excelência que a gente precisa ter devido a essa mentalidade que nós fomos instigados desde cedo a ter, né? Que nós temos que agradar o nosso superior. Mas vamos raciocinar. Se eu, como colaborador, atendo muito bem meu cliente, o cliente sempre volta, ele está ali, está comigo, e sempre eu estou desenvolvendo vendas com meus clientes e tal, eu estou gerando resultado. Estou agradando a quem? Estou agradando o meu cliente e, como consequência, aquilo que eu falei, nós vamos então evoluir para o próximo passo, né? Se houver oportunidade ou se cria. Enfim, não, cada empresa tem suas regras. Mas tem uma coisa muito interessante. Muitas das vezes nós somos maltratados, porque a gente está no topo, na base da pirâmide, nós somos maltratados pelos nossos superiores. Né? Interessante, né? E com essa análise, com esse estudo dessa nova pirâmide, olha que interessante, a gente vai pegar a pirâmide e vai inverter ela. E vamos ver se vai dar certo essa consequência. Olha que interessante, e eu gosto muito desse tema. Olha só, o presidente agora, ele está na base, o vice-presidente em cima, o gerente em cima, o supervisor, até chegar no empregado e depois chega no cliente. O que que isso vai gerar para nós de consequência? Observem bem, ó. Então, a partir do momento que o meu presidente, ele trata bem, ele considera, vamos dizer assim, o presidente, ele considera o vice como um cliente e faz tudo do bom e de melhor para o vice-presidente. O que que vai gerar? Satisfação, reconhecimento. Aí essa energia toda que ele conseguiu do presidente, ele vai passar
Aqui já inverteu a pirâmide, vai passar para o gerente. E o gerente sobrecarregado com aquela energia vai dar resultado, vai passar para quem? Os supervisores. Os supervisores para os empregados. Então, na ponta, o que vai acontecer? A energia que a empresa positivamente está gerando, que veio, consequentemente, do presidente, porque muitas das vezes, porque assim, é o presidente aqui que está querendo agradar o de cima e vai chegar até no topo. Então, eles vão agradar, o presidente ele vai agradar o empregado, que, consequentemente, o empregado vai fazer o quê? Vai dar o seu melhor para quem? Quem que está no topo da pirâmide? Agora inverteu. É o cliente. Então, nós observamos que a atitude tem que vir dos graus superiores. Não é um empregado, não é uma andorinha fazendo verão, não. Tem que vir do presidente, do diretor ou do dono. Não importa a classificação. Então, a partir do momento que a gente tem essa visibilidade, que as atitudes positivas têm que vir das pessoas que estão em cima, a gente começa a gerar mais resultados. Mas, ô Moisés, como é que isso então se aplica a mim como empregado? Gente, estou falando de energia. Né? A gente tem que ter a mentalidade que o nosso alvo é o cliente. Então, a partir do momento que eu entendo que o cliente ele tem que ser bem tratado, né, a gente entende o processo. Vou te dar um exemplo. A partir do momento dessa pirâmide que a gente pegou aqui agora, o primeiro exemplo. Não, vamos no segundo. No primeiro, perdão. Não é essa pirâmide invertida, não, é a outra. Já aconteceu de ir em empresa lá, que o banheiro é ruim, você não consegue fazer nada, você não tem água filtrada, né? Você não tem organização nenhuma, você não tem espaço nem para você tomar um café. Eu já teve empresa que não me oferecia nem café. Então, como que eu vou agradar o meu empregado, para o meu empregado passar a energia para frente, sendo que eu não dou o meu melhor para o meu funcionário? Outro dia eu estava vendo um vídeo da pessoa, do próprio dono. Ele vai na portaria para saber como é que está a catraca, ele vai no refeitório para ver como é que está a comida, se está dando direitinho e tal, se o funcionário está bem. Ele usa o próprio banheiro dos funcionários, vê se o papel higiênico está agradável. Inclusive, ele até falou a respeito de economia de papel higiênico em relação ao setor feminino. Ele até falou assim, pô, por que a gente não implanta um absorvente? Talvez a pessoa está precisando e tal. Enfim, você cuidou da necessidade do seu funcionário e ele vai passar para frente. Vou falar uma coisa, você carrega o seu funcionário negativamente, se você acha que ele vai chegar rindo na maior felicidade para o seu cliente, não vai. Então, assim, você que é dono, você que vê o seu negócio, a partir do momento que você viu, você realmente usaria aquele vaso sanitário ali que os funcionários usam? Você beberia da mesma água que ele bebe? Para você ver como é que está a situação dele. Então, o que Jesus Cristo nos ensinou que é muito importante? Nós temos que servir, independente da situação que a gente se encontra. Se a gente é dono, subdono, sei lá, a gente tem que servir. Eu sei que não é fácil a gente incorporar um vendedor, ou qualquer função que seja na linha de frente com o cliente, se você é maltratado. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que você tem a base para dar o seu melhor, né? Mais para frente também, eu quero montar um negócio e tal, vamos ensinar, vamos fazer tudo direitinho. Deus abençoando, esse canal vai prosperar, vamos trazer melhorias e tudo, porque eu quero dividir o que eu sei, mas eu também preciso de oportunidade, mas eu vou começar agora. Inclusive, estou até começando, é a primeira vez, né, que a gente mexe com isso e tal, mas eu já dou treinamentos, consultorias, mas enfim. Então, o que acontece? Para a gente gerar resultado, nós temos que dar o nosso melhor. Mas eu não sou, eu tô lá vamos pegar aquela pirâmide invertida. Eu tô lá eu sou empregado e tal, mas estou dando meu melhor, mas não estou sendo reconhecido. Meu irmão, a experiência que você está adquirindo, pegue contato das pessoas, a pessoa vai começar a te conhecer, você vai começar a melhorar. Vamos praticar a venda, vamos melhorar meus argumentos. Invista em você, não ligue para reconhecimento. Reconhecimento é bom? Cara, depende, né? Isso aí pode ser uma cilada, porque isso instiga você nunca melhorar. Então, se vem um reconhecimento aqui, seja humilde e sempre tenha a perspectiva de melhorar.
Então, o que acontece? Vamos deixar os problemas internos das empresas. As empresas é muito difícil mudar, eu sei da situação, mas eu quero que você entenda o seguinte: para nós darmos o nosso melhor, nós temos também que receber. Mas e quando não recebemos? Então, pessoal, nós temos que ser adaptados a esses problemas. Então, o que acontece? Não é fácil, também não é muito difícil, mas você não nasce um vendedor, você não nasce um dono de empresa. Você aprende, você adquire habilidades, você sempre melhora. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vamos treinar as habilidades para você melhorar, independente de cargo e função. Eu quero fazer uma parte para funcionário, uma parte para a empresa, para a gente entender como que funciona a realidade de hoje. Muitas das vezes, o que acontece? A pessoa fala assim: ah, mas está muito difícil arrumar funcionário. Aí eu vou te dar um exemplo. Vou até trazer em outro vídeo. Você vai fazer uma candidatura numa empresa, aí tá lá, ensino superior tal, pós-graduado tal, tem que ter a lista de habilidade tal, 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 aquela lista de habilidade. Aí, pô, gastei 60, 70 mil para fazer uma faculdade, gastei mais uns 5 mil, 10 mil para fazer uma pós. Aí o salário está lá, R$ 1.800, mais os benefícios, saúde, R$ 200 de ticket. Então isso não é incentivo, né? Você que paga caro na sua faculdade e chega na empresa e simplesmente a empresa te dá uma lista imensa que você tem que ter. Você tem que ser um Einstein para entrar na empresa, mas depois chega lá, é um salário mínimo, R$ 1.700, R$ 1.800. Então, assim, é o que eu estou falando. Investe em você, porque conhecimento, igual meu pai falava, ninguém te rouba. Ninguém te rouba, você aprimora. O que acontece? Você vai ter que ser o dono do jogo quando for, né, conversar. Né? Porque tudo começa o seguinte: a partir do momento que você é formado, você foi lá na empresa, preencheu os requisitos, ela te ofereceu o salário e você não, eu valo tanto, meu valor é esse. Eu tenho faculdade, eu tenho isso, tenho aquilo, eu tenho habilidade. O salário no mercado, vamos supor, sei lá, um gerente está R$ 4.000, R$ 5.000. O meu valor é esse. A partir do momento que você deu o seu valor, porque você vai mostrar resultado para a empresa, a partir do momento que você pegou a sabedoria, você vira dono do jogo. Então é esse que é o problema. Ah, Moisés, mas tem gente, igual quando eu formei em segurança do trabalho. Tinha documento lá que para fazer documento era R$ 1.000. Aí chegava uma pessoa lá, faz por 200. Aí vinha para mim com o contra-orçamento, não, a pessoa fez por 200. Eu falei assim, meu amigo, pode fazer com ele. Dê o seu valor. Você vale aquilo ali. Então, pessoal, espero que a aula seja interessante. Qualquer tema, alguma coisa que vocês queiram que eu possa estar fazendo num outro vídeo, gostaria muito da sua opinião. Se puder contribuir com o crescimento desse canal, eu agradeço. Mas se estiver apertado e tal, simplesmente dê o like, escreva aí para sempre quando está postando vídeos, você está sendo sinalizado para você estar vendo aqui, para a gente estar interagindo. E mais para frente eu quero fazer live. Então, vou estudar um melhor horário aí, para a gente estar junto aí, debatendo, né? Estar conversando e a gente melhorando a nossa experiência aí. Tá bom, pessoal? Fica com Deus.